O que sustenta a ostentação do chamado primeiro mundo, do mundo subdesenvolvido? Boa parte do que sustenta isso é a exploração dos países subdesenvolvidos, o antigo terceiro mundo, né? Desde a colonização e neocolonialismo, a América, a África, a Ásia foram tratados como fornecedores de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor propício a pagar as mercadorias do norte muito mais do que o seu valor de mercado no próprio norte. As mercadorias deles lá, aqui são muito mais caras. E o povo diz que é por conta de impostos. Não. Se você for olhar, por exemplo, um carro que é produzido aqui no Brasil, ele é vendido mais barato para fora. Um carro da Fiat, um carro da Volkswagen. Como que se explica isso? A carga tributária. E você vai olhar lá, a carga tributária incide sobre um valor X ali. Mas eles colocam muito mais alto. Mesmo você tirando a carga tributária, o carro vendido aqui ainda é mais caro do que o mesmo carro produzido aqui vendido para o México, para a Argentina. Os desenvolvidos ainda não aprenderam que para ganhar mais é preciso vender mais, ter um mercado consumidor forte e estável e ter margens de lucros menores para que você expanda o consumo. Eles querem lucrar mais sem produzir mais e querem ter sempre margens de lucro muito maiores nos países como o Brasil e outros. Isso acontece também porque o Brasil tem um problema sério em relação à questão da concorrência. Os governos brasileiros não abrem a área de concorrência aqui para que possa vir empresas para cá que consigam vender mais barato e concorrer ali, fazendo com que force essas outras, todos os segmentos, force os outros a ter que abaixar os preços. Eles querem explorar mais para aumentar as suas margens de lucro e querem ter margens de lucro muito alta. Inclusive, muitas delas têm relação íntima com os governos, seja os governos FHC, os governos PT, os tucanos, ou também agora com o próprio Bolsonaro. Bolsonaro entrou prometendo um liberalismo, mas o Paulo Guedes até agora não abriu o mercado, por exemplo, para bancos que possam praticar juros mais baixos. Não abriu o mercado também da aviação, não abriu vários os mercados não foram abertos ainda, não com essas reformas aí que eles dizem que vão melhorar a economia, mas também não está melhorando bosta nenhuma. A ponte para o futuro do Temer e companhia nos levou a um passado que antecede a criação das leis trabalhistas. E agora os trabalhadores estão sem segurança alguma. Tem trabalhador de Uber e do iFood, dessas Uber Eats, dessas empresas de aplicativo que pegaram o vírus trabalhando e agora se foda, Eles não querem nem saber, você é um autônomo, você está prestando um serviço, você adoeceu, o problema é seu. Não importa o quanto eles estão lucrando em cima do seu trabalho, da sua exploração. Agora até os meios de produção estão com o operário, O operário do Uber, ele tem o meio de produção dele, que é o carro. Mas eles estão conseguindo explorar o meio de produção. Eles já não são mais nem donos dos meios de produção. Agora eles são dono da questão virtual do bagulho, Flexibilizar as leis do trabalho não resolveu o nosso problema econômico nacional, E agora ainda lançaram a nova carteira verde e amarela, que vai ser uma carteira paralela à carteira azul, que é da CLT. A carteira verde e amarela vai ser mais por meio de contratos, onde dá liberdade e autonomia para que os empregadores possam empregar pessoas sem ter que se submeter à legislação da CLT e também aos gastos, com os impostos e todos os encargos trabalhistas. Mas vai nos afundando numa crise humanitária. Agora com a crise do Covid, talvez a pior crise humanitária já vista por estes tópicos. Nossa lei tributária não é também o que andam pintando por aí, pois uma tributação de 30% a 40% nos coloca numa situação intermediária no direito tributário internacional. Essa é a taxação aqui, entre 30% e 40%. Isso nos coloca também numa posição intermediária no mundo, dentro da OCDE, por exemplo. É de longe uma das medianas do mundo, nem mais nem menos, e só é criminosa no sentido de que isenta o grande capital. Esse é o grande problema. Essa tributação incide muito mais sobre o operariado. Quem consome e ganha um salário mínimo, um salário mínimo é mil e pouco, quase 500, 600 reais ali, fica em impostos. Agora quem ganha milhões no mercado especulativo, não tem 50%, 60% dos seus ganhos tributados. Aliás, não tem nem isso, Acho que é 3%, se eu não me engano, a taxação de 3% a 10%.
É algo irrisório, mínimo, insignificativo, né? E onera muito mais os consumidores da base da pirâmide social. Na matemática básica, que os exploradores do norte, os golpistas da nova direita se recusam a fazer, o aumento do salário aqui encarece as commodities e os serviços lá. Então a alternativa é frear qualquer avanço na periferia do mundo, né? Na América Latina, na África, na Ásia, para sustentar a ostentação do primeiro, né, do dito primeiro mundo, do mundo desenvolvido. É uma conta tão básica que só uma ideologia perniciosa como a que alimenta os movimentos liberais e conservadores no Brasil, os movimentos de direita, só isso, né, como a que alimenta, poderia se dar ao luxo de não revelar, de camuflar e de esconder, para que jamais suspeitássemos que o norte, o mundo desenvolvido, vive às nossas custas. Eles têm a qualidade que têm de vida graças a nós. É daqui que vem todas as riquezas deles, tanto as riquezas nas commodities, de mão de obra barata e de consumo, né? Os lucros, as margens de lucro deles são muito maiores aqui do que lá. Lá na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, se vê o valor daquilo que a gente compra aqui, o mesmo produto, é uma coisa criminosa. E não adianta falar que é a taxação, que são os impostos que fazem com que isso chegue os preços cheguem nesse patamar que não é. Se você colocar na ponta da caneta, você vai ver que as margens de lucro deles aqui na África e na Ásia são muito maiores. E vive muitíssimo bem. Disso obrigado. Uma das 10 maiores economias do mundo, né, que é a economia brasileira, é uma das maiores potências no quesito commodities, não está entre o top 50 dos maiores salários mínimos do mundo. Né? Qual que será a explicação para isso? Fica aí esse questionamento. Hasta la vista, babies, e até a próxima.